Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar mais um estudo bíblico pela Escola Bíblica da Igreja Fiéis à Palavra. Nós estamos caminhando para o encerramento dos 5 pontos do calvinismo. Devagarzinho nós estamos aí se aproximando do fechamento do 5º ponto, que é a perseverança dos santos. E como de costume, nós iremos usar como ferramenta que nos acompanha nessa lição os canos de Dort. Amém? Nós estamos no capítulo 5, dos canos de Dort, e o subtópico que hoje nós estaremos então dando prosseguimento à lição anterior é o subtópico 8. E assim nós vamos ler o referido texto e tirar alguns pontos chaves para que nós possamos entender melhor essa doutrina que é fundamental para o cristianismo. Pois bem, para não perdermos tempo, vamos direto ao texto. Assim, não é por seus próprios méritos ou força, mas pela imerecida misericórdia de Deus que eles não caiam totalmente da fé e da graça, e nem permaneçam caídos ou se percam definitivamente. Pois bem, veja que os canos de Dort enfatiza justamente isso, que não se trata das nossas forças. E isso nós temos frisado desde o início, que dá uma impressão de que nós estamos aqui defendendo o conceito de supercrente, ou de um fatalismo que anula os meios, anula a santificação, anula a operação do Espírito Santo graciosamente em trabalhar em nossas fraquezas para que possamos vencer todas as dificuldades deste mundo. Então, que isso fique bem claro, não é pelos nossos méritos. A palavra de Deus nos remete a uma salvação que ela é exclusiva da parte do Senhor, inclusive o processo de santificação. Então nós trabalhamos sempre com esse entendimento, reconhecendo que nós somos fracos, que nisso está o poder, que Deus deposita o poder nesses vasos de barro, nós somos templos do Espírito Santo, trabalhados por Deus continuamente, para que possamos desenvolver a salvação que nós recebemos. Nós só temos condições de desenvolver a salvação se em nós foi operado graciosamente uma operação profunda, tirando o nosso coração de pedra e colocando assim um coração de carne. Então o texto ele é bem enfático. Assim, não é pelos seus próprios méritos ou força, mas pela imerecida misericórdia de Deus que eles não caiam totalmente da fé. Nós falamos também sobre isso, sobre essa questão de muitos defenderem uma condição de desespero absoluto na alma do eleito sem socorro. Então nós sabemos que o eleito não cai em definitivo porque ele tem uma assistência contínua do Espírito Santo, do Espírito Consolador. Nosso Deus é o nosso Deus de todo consolo. E esta graça que está em nós faz com que não permanecemos caídos para sempre, ou no estado de apostasia. Por isso que um eleito ele não vai morrer em apostasia, porque seria contraditório na palavra de Deus um eleito morrer negando a Cristo, um eleito blasfemar contra o Espírito Santo, um eleito permanecer em adultério, fazer com que a sua vida seja uma vida de idolatria, de feitiçaria, de promiscuidade. Você pode cair em pecados, inclusive esses pecados, temporalmente. Mas nós temos a assistência do Espírito Santo intercedendo por nós, fazendo com que sejamos guardados. E no fim, nós seremos restabelecidos a uma condição de adoradores, de verdadeiros adoradores. Veja que Paulo ele é bem enfático em 2 Coríntios, relatando a sua experiência espiritual. E ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10... e acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta. A resposta que ele tem é que a graça de Deus basta, ela é suficiente, ela é invencível, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É Deus falando para Paulo, Paulo, o meu poder está na sua fraqueza te aperfeiçoando. Eu não estou alicerçando a obra da redenção, essa perseverança, essa santificação nas suas forças, Paulo.
assim ele faz conosco. Se Deus contasse com as nossas forças para que essa perseverança seja vitoriosa, meu amado, nós falharíamos. Mas é justamente o contrário. O alicerce da perseverança é no poder de Deus. É na graça de Deus que nos sustenta. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. É o entendimento que Paulo alcança nesse momento. E é o entendimento que nós devemos alcançar nesse momento. Que, por um lado, somos fracos, mas, por outro lado, habita em nós um poder que é invencível. E aí Paulo se regozija nessa certeza. Quantos têm sofrido uma opressão na sua fé, numa situação em que um dia ele está salvo, no outro dia é dito para ele que ele não está salvo. Vive como se fosse numa roleta russa. Mas nós temos a certeza de que o servo do Senhor, ele será preservado. Por mais que você caia em pecados, né? E aí cada um responde por si diante de Deus, cada um deve se autoavaliar diante desta obra de Deus, né? A salvação, ela de certa forma ela é pessoal e não pode ser transferível. Ela de maneira alguma é transferível. Eu não sou salvo pelos méritos dos meus pais, eu não sou salvo pelas boas obras que alguém acumulou durante toda a sua vida e agora está dividindo comigo. Eu sou salvo exclusivamente por Cristo, pelos méritos de Cristo. E esta verdade, ela é selada em nosso entendimento pelo Espírito Santo. Ele nos faz lembrar da obra de Cristo. Como o ladrão da cruz, ele olha para Cristo e ele entende que a morte daquele justo, né, ela é suficiente para que eu possa recorrer a ele em segurança e pedir: Pai, Senhor, esteja contigo hoje no paraíso. E a resposta é: estarás comigo no paraíso. Ainda que a sentença temporal continuou o seu exercício, nós agora recebemos essa informação preciosa da boca do nosso Senhor, que o ladrão, no último segundo da sua vida, aquele mesmo ladrão que estava blasfemando contra o Senhor, agora seria adorador, agora seria um homem regenerado, em que ele saiu de uma condição de blasfemo e agora estava na condição de servo, de confiante naquele que estava morrendo ao seu lado. E olha que ele está vendo Cristo morrendo ao seu lado e creu na vida. E isso nós temos, né, a ação do Espírito Santo hoje nos lembrando desses relatos em nossos corações o tempo todo. Que Ele é o autor da nossa vida, que nele nós depositamos a esperança, que nele nós podemos dizer: Senhor, que eu esteja contigo no final. Aonde o Senhor estiver, eu quero estar. E aí Paulo, ele se gloria: me gloriarei nas minhas fraquezas, porque as minhas fraquezas glorificarão a Deus, porque a graça de Deus é que ficará evidente, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, né? Há uma satisfação do crente em saber que mesmo nós estamos sendo fracos, não há fraqueza no poder de Deus e que Ele será glorificado. Porque a cruz nos remete a essa humildade. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí então eu sou forte. Alguém que lê essa parte final aqui desse versículo vai dizer que a Bíblia entrou em contradição. Como alguém pode ser fraco e forte ao mesmo tempo? Mas nós entendemos que nós devemos entender a Bíblia pela Bíblia. Nós entendemos que há uma gramática empregada, há uma semântica empregada, há contextos que devem ser entendidos dentro de seus próprios contextos. Então, quando Paulo diz que quando ele está fraco, ele está forte, é no sentido de que nas suas próprias forças ele está fraco. Mas, como ele disse anteriormente, o poder de Deus habitando nele é o que torna forte e invencível diante de todas as circunstâncias. Aí os canos de Dort continua: quanto a eles, isso facilmente poderia acontecer e aconteceria sem dúvida. Porém, quanto a Deus, isto não pode acontecer de nenhum modo. Ou seja, eles caírem definitivamente e eles permanecerem caídos, né? Se dependesse de nós, nós realmente não teríamos força para nos erguer. Mas o que o texto está dizendo aqui, comprova o que a Bíblia fala sobre isso,
é que não é depositado nas nossas forças a esperança da redenção, a certeza da santificação. Nós estamos em Cristo, por Cristo e para Cristo. Por isso que o Cânon de Dort diz, isso facilmente poderia acontecer. O que poderia acontecer? Permanecermos caídos e nos perder definitivamente em apostasia. Sem dúvida. Porém, quanto a Deus, já que isso está depositado na força de Deus para nos manter até o fim, quanto a Deus, isso não pode acontecer. De nenhum modo, pois seu decreto não pode ser mudado, sua promessa não pode ser quebrada, o seu chamado, em acordo com seu propósito, não pode ser revogado. Nós temos a palavra de Deus, o peso da palavra de Deus que não mente. Se você diz que um servo de Deus eleito, decretado na eternidade que ele será salvo, ele vai se perder, você está chamando a palavra de Deus de mentirosa. Você está colocando Deus em contradição. Olha o nível que nós chegamos ao ponto de negarmos uma doutrina fundamental. E nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. Mas, se você nega uma verdade fundamental, dogmática, incontestável, você está chamando Deus de mentiroso. Cale-se se você não sabe expressar aquilo que está no seu coração. Porque a palavra de Deus diz em Tiago que aqueles que se dão a tarefa de mestre, esses serão cobrados com mais duro juízo. Então vejamos a nossa posição diante dessas verdades antes de falarmos qualquer coisa contra elas. Se você não tem certeza, arminiano, se você não tem certeza disso biblicamente, cale-te diante da palavra de Deus. Busque na palavra de Deus o Espírito Santo te orientar nessas verdades. Não seja arrogante e blasfeme contra Deus negando essas verdades. E é o que mais nós temos visto. Pessoas chamando Deus de todos os tipos de nome, blasfemando contra as doutrinas da graça, dizendo que este não é o meu Deus. E olha o perigo que nós estamos cometendo, dizendo que somos crentes e ao mesmo tempo blasfemando contra Deus. Eu blasfemo contra o Deus arminiano, porque esse Deus não é o Deus bíblico. Então eu tenho segurança para dizer que esse Deus com D minúsculo não é o Deus da Bíblia. Agora, se você está fazendo a mesma coisa com o Deus que nós pregamos pelas doutrinas da graça, então a palavra de Deus diz que importa que haja entre vós divisão, heresia. Heresia é a mesma coisa que divisão. Todo erro, todo ensino que está em contradição é uma heresia, não existe meio termo. Por isso que nós estamos aqui lutando para alcançar a unidade da fé, o aperfeiçoamento dessa fé. Porque a fé, nós iremos ver, Deus dá ela em medidas diferentes. Então, se você não tem certeza daquilo que você está falando e afirmando com a sua boca, cale-te. Deixe que os mestres da igreja, que se levantam como mestres, eles degladiam entre si para que a verdade apareça. Mas você que é humilde, que está começando na fé e já toma uma posição contra essas doutrinas, eu te sugiro você ficar calado. Senta e aprenda e busque a ajuda do Espírito Santo para te orientar nessas verdades. É muito sério quando nós estamos aqui colocando doutrinas fundamentais e as pessoas negando e inclusive blasfemando contra Deus, dizendo que não pode ser o Deus que eu sirvo. Ok, mas veja bem o que você está dizendo. Por isso que eu digo, quando eu falo contra o Deus arminiano, com D minúsculo, com uma ironia, dizendo que ele é um Deus minúsculo, que não existe outro Deus, eu estou assumindo um risco tremendo para mim, se isto por algum motivo for verdade. Eu estou lutando diretamente contra este Deus que está sendo apresentado aí em outras religiões, que não é a cristã verdadeira. O Deus arminiano é um Deus de outra religião, que não a cristã verdadeira. E é isto, eu tenho sido muito criticado. Por isso que eu peço que aqueles que são iniciantes na catecúmenos, pessoas que estão iniciando agora na fé cristã, não se envolvam nessas doutrinas, nessas disputas, não assuma posição de combate. Pois eu disse, aqueles que se dispõem a ensinar
ou a pregar algo que não é bíblico, esses receberão maior duro juízo. Eu estou nessa condição de receber maior duro juízo, porque eu prego contra essas doutrinas que são blasfemas contra o Deus bíblico que foi combatido em Dort. Eu prego contra elas de maneira enérgica. E nem é por isso eu sou inimigo dos arminianos, muito pelo contrário. Como Paulo disse, por acaso fiz vosso inimigo dizendo a verdade? Mas se eles estão certos nessa doutrina, olha a minha posição como fica. Assim como aqueles que se dizem certos como arminianos e blasfemam contra as doutrinas da graça, eles assumem uma condição perigosa. Então, fique em silêncio se você não tem certeza daquilo que você está falando. Se você não tem certeza do seu chamado para ensinar. Se você não tem certeza das verdades que aqui estão sendo debatidas e ainda tem dúvida no seu coração, fique calado. Ouça, aprenda e peça para que o Espírito Santo abra o seu entendimento, porque essas verdades deveriam ser fáceis de compreensão, porque elas são para o simples de coração. Elas não são aqui para filósofos, cientistas do mais alto nível de doutorado sobre os assuntos mais complicados de se compreender em nossa mente e nos fazer concatenados. Não. Estes assuntos é para a igreja. Mas nós sabemos que Deus dá a medida da fé para cada um conforme ele bem entende. E que nós temos os estágios de crescimento, né, até do paralelo que a Bíblia faz com os irmãos que chegam na fé agora, com a fé débil, fraca, que está se alimentando com os rudimentos da fé, e ele vai crescendo com o tempo na graça de Deus, que faz parte do processo de santificação, você crescer no conhecimento de Deus. Mas as verdades que nós estamos pregando aqui são fundamentais. Elas são causadas diretamente pelo Espírito Santo no coração do crente. Mas nós não negamos que, mesmo o Espírito Santo causando essas verdades no coração do crente, o crente ele continua nos seus estágios débios, né, de se contradizer, de aquilo que ele sentiu no momento da sua conversão, quando Deus opera a obra maravilhosa de nos mover a um amor que é sem comparação. E aí ele, não, depois de ele sofrer toda essa operação do Espírito Santo, causando em nosso espírito que nós somos filhos de Deus, mesmo sem merecer, ele quer defender que não, partiu do amor dele, partiu do senso dele diante dessas verdades, escolher a Deus. Isso pode acontecer momentaneamente, mas como nós estamos no processo de santificação, Deus vai remover todas essas barreiras. Então aqueles que lutam obstinadamente até o fim contra essas doutrinas evidenciam um fruto que não é de salvo. As pessoas que são apresentadas, e aí nós temos a carta de Hebreus dizendo que elas deveriam ser mestres pelo tempo que elas estão no cristianismo e continuam ainda como crianças. E isso evidencia que elas nunca foram de fato cristãs. Olha a importância que a Bíblia dá para o crescimento no conhecimento. Busque a Deus pelo meio de graça que é a sua palavra, se aperfeiçoar nessas verdades. Então a Bíblia diz que quando aqueles que são, pelo um bom tempo, já deveriam ser mestres, ensinando outros estas verdades, mas permanecem de maneira que continuam se alimentando de leite. Essas pessoas evidenciam que de fato não eram cristãs, nunca foram cristãs, porque não se importaram com a palavra de Deus, estão negando a ação do Espírito Santo em ensiná-las essas verdades. E aí a coisa agrava quando alguém, além disso, luta contra essas verdades, promovendo o contrário, o ensino contrário. Por isso que nós afrontamos o arminianismo, para que, pela graça de Deus, pessoas sejam removidas, primeiro, da sua inconsistência doutrinária, e segundo, que eles voltem para a verdade. A igreja, ela é fiel e baluarte quando ela a exorta e não se exime do seu compromisso de exortar, mesmo que toda uma sociedade agora esteja pregando contra ela. Nós não temos aqui compromisso com o homem, para agradar o homem. E nem a quantidade que nós vemos hoje de, inclusive, ministros calvinistas, ministros que pregam as doutrinas da graça, com um discurso politicamente correto, como se os arminianos fossem de fato nossos irmãos em Cristo.
O arminianismo, na sua expressão de se lutar contra essa verdade, essas pessoas que estão pregando contra essas verdades, elas não são nossos irmãos em Cristo. Mas, irmão, pode ter um arminiano lá no meio que será salvo? Lógico. Se ele se arrepender dos seus pecados, se arrepender de dizer que Deus é mentiroso, confiar plenamente no poder de Deus, que não é por obras e é por graça, ele vai, se ele for um eleito, no final ele vai voltar para a verdade. Não tem como você morrer na mentira, porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Então nós não estamos aqui trabalhando com o final de uma vida ainda em andamento, dizendo que um arminiano que está hoje na igreja, ele não é um eleito. Não estamos falando disso. Entenda o contexto que nós estamos falando. Se ele é eleito, ele vai voltar para a verdade. Assim como os demais de todas as seitas, do catolicismo ou de qualquer outro caminho que a pessoa seguiu em sua vida. Se ele é um eleito, ele vai amar essas verdades porque elas são fundamentais. Agora, se ele prega contra isso até o final da sua vida, meu irmão, ele está evidenciando um fruto de injustiça, dizendo que Deus é mentiroso em todos os aspectos da graça, inclusive negando o texto explícito que diz que não é por obras. Não é por obras, como o próprio texto do Cânone de Dort aqui. Não é pelos nossos próprios méritos, mas é pela força de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, misericórdia de Deus, invencíveis, que habitam em nós. Então nós fazemos essa distinção porque foi feita essa pergunta na última live, né? Eu não entendi muito bem o que a irmã Letícia disse, se foi só sobre os meios de graça. Os meios de graça são meios para nos abençoar. Então, como cristão, que se diz cristão, não usa a palavra de Deus. Como cristão que se diz cristão, não ora. Como cristão que se diz cristão, não participa da Santa Ceia, nega o batismo. Como cristão que é cristão, nega a comunhão. E aí, minha amada, se alguém está nessa posição, o que ele está evidenciando, segundo a palavra de Deus, é que nunca foi um de nós. Se ele nega isso, se ele não usa isso, se ele não cresce nisso, é uma evidência de que não é um de nós. Então nós estamos aqui amparados na palavra de Deus. Assim como se alguém luta contra a verdade, promovendo divisões, vai permanecer apresentando frutos de que nunca foi. Agora, a salvação é entre ele e Deus. O que aconteceu no último segundo da sua vida é entre ele e Deus. Não estou aqui julgando quem subiu, quem desceu. Estou julgando os frutos. E os frutos nos diz a verdade sobre quem nós somos. É o ensino do Senhor Jesus Cristo. Então, para que não fique dúvida sobre isso. Irmão, existe arminiano salvo, que é eleito? Lógico. Em que sentido? Que ele vai, no final, se for um eleito, voltar para a verdade. O Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade. Nosso Deus é o Deus Senhor da verdade. O Senhor Jesus é a verdade. Então, como pode um eleito viver uma fé de mentira? Então, se existe um eleito no seio da igreja arminiana, nem deveria existir essa porque é contraditório. Igreja e arminianismo é contraditório. Se existir, ele vai, no tempo oportuno, abraçar essas doutrinas. Vai confiar nessas doutrinas, nem que seja no seu último minuto de vida. Ele vai reconhecer que nunca foi sobre os seus próprios méritos a salvação. Ele vai reconhecer que Deus o conduziu em segurança ao final. Ele vai reconhecer que a morte de Cristo é suficiente, que ela é eficaz para o substituir, não hipoteticamente. Ele vai reconhecer que sempre se tratou do amor de Deus, o amor eletivo de Deus, que não foi ele que escolheu Deus, mas Deus o escolheu. Tudo isso vai estar cravado no seu coração, porque o Espírito Santo sela. E nós só podemos ter esperança se o Espírito Santo sela. Nós só podemos ser justificados se o Espírito Santo sela essas verdades em nosso coração. Por isso que é uma corrente de ouro. Aquele que foi predestinado, ele será o quê? Chamado, justificado, santificado, glorificado, receberemos a adoção, receberemos todas as promessas que a morte de Cristo nos dá. Por isso que o Cânone de Dort diz: nem o mérito, a intercessão e a preservação de Cristo podem ser invalidados, e a selagem do Espírito tampouco pode ser frustrada ou destruída. Quando um rei ele colocava um selo no seu documento,
esse selo deveria ser inviolável, a não ser para aqueles que recebessem esta carta, ou este documento, ou este decreto. Nós estamos falando aqui de um Deus que não há nenhum outro Deus além dele, nem antes nem depois. Nós estamos falando de um Deus que não se compara ao seu poder qualquer criatura que ele tenha criado, ou que uma força possa surgir à parte do poder de Deus capaz de o afrontar. Nós não estamos pregando aqui o maniqueísmo. Nós estamos pregando aqui a revelação da palavra de Deus, do único e verdadeiro Deus, que é absoluto. E quando a palavra de Deus diz que ele sela o Espírito Santo em nossos corações, como você pode dizer que este selo será rompido pela circunstância ou por alguma força opositora capaz de nos remover essas promessas que estão agora cravadas em nosso coração? Percebe a gravidade de nós afrontarmos essas doutrinas? Nós estamos chamando Deus de mentiroso. E aí a palavra de Deus diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, como está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 33 ao 35. Quem tentará então acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Como você pode agora receber uma acusação que te tira da posição que Deus te colocou, se é Deus que está te justificando? Quem é que condena? Como você pode hoje dizer que hoje você está salvo, amanhã você está perdido? Que hoje você está, pelos seus esforços de santificação, em uma condição que Deus agora te considera salvo e amanhã Deus te considera condenado. Olha a roleta russa na fé, no entendimento das pessoas, colocando uma opressão nos irmãos. E aí disse: mas assim você vai pregar a libertinagem. Eu não estou preocupado com isso, já que esta obra é do início ao fim de Deus. E Deus coloca também um temor no coração dos santos para que não pequem contra ele, como nós falamos na semana passada. Nós pregamos sobre o temor no coração. Deus coloca esse temor no nosso coração, e esse temor ele gera em nós muitos sentimentos para que nós possamos ter o peso e a gravidade da nossa condição de filhos. O quanto nós somos agradecidos por Deus nos tirar de uma condição de inimizade contra o Deus, contra o autor da vida. E Pedro prega isso em Atos, que nós preferimos o ladrão que tinha sido colocado à disposição para livrar o autor da vida, e nós tentamos contra a vida dele. Nós perseguimos, e todos nós estávamos na crucificação com os nossos pecados. Tá? Não promova aqui o antissemitismo ou qualquer tipo, né, de ataque ao povo de Israel, ou até mesmo blasfemar contra as pessoas daquela época, como se nós não fôssemos fazer como se nós fôssemos fazer diferente. Você estava na crucificação com seus pecados. Você estava lá crucificando o seu Senhor. Você não estava na condição de amigo, não. Você estava na condição de inimigo. Você colocou o Senhor Jesus na cruz pelos seus pecados, para que ele sofra todo o furor da ira de Deus. E aí você não pode hoje chegar e dizer que esse depósito que agora está em Cristo, em que ele sofreu, esse depósito de pecados nossos que está em Cristo, que sofreu nas mãos de Deus de maneira concentrada, para que hoje nós pudéssemos ser justificados, seja uma obra hipotética, uma obra que nos garante de fato a salvação. E é por isso que Romanos diz: pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Por isso que o Cânon de Dort diz: nem o mérito, a intercessão e a preservação de Cristo podem ser invalidados, e a selagem do Espírito Santo tão pouco pode ser frustrada e destruída. Lá em João capítulo 10,
Nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aí ele conclui no versículo 28: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Como você pode, meu Deus, lutar contra essa verdade e dizer que podemos perecer? Que uma vez salvo nós podemos ser novamente lançados no inferno, perder a salvação. Você está afrontando aquilo que Jesus está falando de si mesmo. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Olha a gravidade de nós afrontarmos doutrinas fundamentais, dogmáticas, verdades da fé incontestáveis. Lá no versículo, desculpa, lá no subtópico 9 agora, que nós estaremos encerrando o subtópico 8, no subtópico 9 diz assim: os crentes podem estar certos e estão certos desta preservação dos eleitos para a salvação e da perseverança dos verdadeiros crentes na fé. Os crentes podem estar certos e estão certos dessa preservação dos eleitos para a salvação e da perseverança dos verdadeiros crentes na fé. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, essas verdades é para estarem onde? No coração de todo eleito. Ah, mas por que as pessoas negam? Inconsistência. É uma das explicações que nós damos para essa posição que luta contra a verdade. Nós recebemos uma medida da parte de Deus da nossa fé. E essa medida ela não é igual para todos na igreja, porque procede também do arbítrio divino em dar a cada um a porção de fé como ele bem entende para os seus propósitos. Essa é a verdade bíblica. Então, é lógico que nem todos serão capazes de mergulhar nos mais profundos ensinamentos da Bíblia, no sentido de que se ela orar e pedir a Deus, Deus é misericordioso. Mas verdades fundamentais, verdades básicas, verdades que são explícitas na palavra de Deus e mesmo assim as pessoas lutam contra elas, isso é evidência de que ela não ama a verdade. Então nós devemos ter muito cuidado. O meio de graça, a palavra de Deus, ela deve ser primordial para o nosso crescimento espiritual. E humildade. E se você não entendeu, ore a Deus. Peça a Deus a orientação do Espírito Santo. Porque o nosso Deus não é o Deus de confusão. E essas verdades fundamentais da graça, elas são seladas pelo Espírito, no nosso espírito, para que nós possamos olhar para as promessas futuras como certas. Então não existe esperança sem o selo do Espírito Santo dessas verdades em nosso coração, nos mostrando o poder da morte de Cristo, de fato, nos mostrando o poder do amor de Deus, de fato, nos mostrando a força de Deus de conduzir um povo em segurança, mesmo que o deserto seja um local opressor, carente de recursos. Isso se dá pelo poder de Deus, guardando as nossas roupas, guardando o nosso entendimento, né, preservando o nosso entendimento diante de todas as calamidades que nos cercam. Não se trata da nossa força, não se trata do nosso poder. Se fosse assim, né, nós cairíamos e permaneceríamos prostrados. Mas como o próprio texto diz, isso se trata do poder de Deus. De Deus. Então os crentes podem estar certos, estão certos dessa preservação, porque o Espírito Santo nos revela essas verdades e guarda elas no nosso coração. Vejamos lá em Romanos capítulo 14, versículo 16. Porque todos que são guiados pelo Espírito, porque todos os que são guiados, se é que o Espírito Santo está em vós, como Paulo fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são o quê? Filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, mas outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito o quê? Que somos filhos de Deus.
é a palavra de Deus aqui nos expressando essas verdades. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 e 22 diz: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém. Todas as promessas que nós recebemos, e a palavra de Deus diz, pela morte de Cristo nós recebemos essas promessas, nós temos o peso do amém, do sim, sim, sim e não, não, da parte de Deus. Então, por todas quantas as promessas há de Deus, são nele, essas promessas estão guardadas por ele o amém, assim seja, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos uniu é Deus. Mas o que nos confirma essas promessas e que nos une a Cristo através de um corpo em perfeita comunhão, nós somos a sua noiva. A igreja é o corpo de Cristo, com cada membro recebendo o dom da fé, recebendo essa medida da fé para desenvolver suas funções neste corpo, né, como membros deste corpo, o qual também nos selou e deu o poder, o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Vamos de novo. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos uniu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Percebem? Mas as pessoas vão dizer que este selo pode ser rompido, fazendo uma analogia com o selo humano. É porque elas não estão lidando. Quem é o autor desse selo? Quem poderá ser mais poderoso para romper esse selo? Se Deus colocou nele a sua palavra, colocou neste selo a garantia do seu poder absoluto e soberano. Então nós devemos entender a analogia e fazer a mensura do peso de Deus nesta causa. E não simplesmente colocando ele em uma condição humanista, no mesmo patamar das suas criaturas. Quando nós usamos a alegoria, nós devemos usar a alegoria dentro do padrão bíblico, mostrando que quando se trata de Deus, nós temos então uma condição diferenciada, porque Deus é distinto de toda a criação. Então a luta está aí. Não deixe que Satanás perturbe a sua mente. Há um problema muito sério nessa luta contra o pecado. Nós recebemos os ataques de todos os lados. Muitas vezes nossa mente ela trabalha como se fosse independente do nosso querer, ao ponto de nós pensarmos blasfêmias, pensarmos em pecados, afrontar a Deus com alguma mensagem que nós ouvimos ou lemos, e começa a brotar pensamentos que muitas vezes são pensamentos hediondos, e isso tudo faz com que você diga a si mesmo: se eu estou pensando isso, é porque na verdade eu não sou um eleito de Deus, eu não sou um filho de Deus, na verdade eu nunca fui salvo por Deus. A mente, ela é capaz de nos pregar essa peça, e pode ser algo tanto físico quanto algo diretamente partindo do inimigo, lançando setas no seu entendimento. E eu vejo muitas pessoas, né, inclusive já aconteceu comigo também, que quando elas dizem que elas tentam lutar contra isso para não pensar nisso, elas tentam fazer um esforço tremendo para desviar o seu pensamento, e quanto mais elas fazem isso, mais elas pensam blasfêmias, mais ataques são acometidos em sua mente, ao ponto dela produzir sentimentos hediondos contra Deus ou contra o próximo. E quanto mais ela tenta lutar contra isso, mais vai se avolumando. Ora, a única forma de nós lutarmos contra isso é nós usarmos a palavra de Deus. Veja que o texto lá de Efésios capítulo 6, versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação. Porque o capacete da salvação, ele está protegendo a nossa mente. E ele protege a nossa mente de quê? De algo que está nela. E o que está nela? Aquilo que nós lemos anteriormente, as promessas de Deus para nós. As palavras de Deus direcionadas ao seu povo. Ninguém pode nos arrebatar da sua mão, nem nós mesmos.
Nada pode tentar acusação contra os escolhidos. E quando você tenta lutar contra isso, um sentimento fiel de temor a Deus, porque está no seu coração temer a Deus, quando você está em uma posição que não é uma posição de graça, de misericórdia, de louvar a Deus e adorar a Deus, mas que esses sentimentos involuntários surgem por causa do homem que ainda habita em você, no sentido de o velho homem que ainda está lutando contra a lei de Deus que está em seu coração. A palavra de Deus diz: tome esse capacete da salvação, porque ele é a nossa garantia. Nele está ali guardada as promessas de Deus e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, guarde essas promessas todas as vezes que o seu pensamento for atacado ou acometido desses sentimentos involuntários. E lembre das palavras de Deus: a minha graça te basta. Vocês poderão sofrer acusações, inclusive de vocês mesmos, dizendo: como eu poderia ser servo de Deus se eu estou nessa condição? Mas você sente que o temor, que a sua posição não é a posição correta, porque Deus colocou isso no seu coração. Então, quando esses sentimentos se avolumarem no seu entendimento, a sua mente está sofrendo os ataques de Satanás, lembre, não precisa combater com seus próprios recursos. Porque quanto mais, eu falo por mim mesmo, quanto mais eu combatia, mais se avolumava os pensamentos e eu não conseguia parar de pensar nas blasfêmias, nos sentimentos ruins, nos, na condição de realmente demonstrar que eu estou tendo uma inimizade no meu entendimento, ainda na minha mente contra Deus. Use a palavra a seu favor ao invés de usar os seus próprios recursos. Diga: Senhor, ninguém poderá intentar acusação, porque é o Senhor que me justifica. Os sentimentos, eu te garanto, meu amado, eu te garanto, eu estou dando aqui a certeza daquilo que a palavra de Deus diz. Se você parar de lutar com as suas forças e lutar pela palavra, pela espada do Espírito, isso vai ser trazido à sua memória e vai acalentar, apacentar o seu entendimento. Então, essas doutrinas, elas são doutrinas práticas, porque você começa a olhar para a obra de Deus de uma maneira distinta da do homem, que é falho. Você percebe que aquele que começou a boa obra em você, ninguém tem poder para fazer recuá-lo ou frustrá-lo, nem você mesmo, com as suas fraquezas. Por isso que o texto diz: nós nos alicerçamos no poder de Deus. E uma maneira de nós desenvolvermos a nossa salvação que nós recebemos por santa vocação é o que? É usar a própria palavra de Deus que é selada em nosso coração. Vamos lá em Romanos, só para nós já partimos para o final da lição. Romanos, capítulo 10. O problema dos arminianos, ou de alguns irmãos que são inconsistentes, é que a palavra ela coloca, né, um peso quando nós pregamos algo diferente daquilo que o Espírito Santo colocou em nosso coração. Tem que ter uma harmonia daquilo que eu prego ou daquilo que eu agora professo na fé verdadeira com aquilo que está no meu coração. Porque esse coração vai produzir frutos de arrependimento, vai produzir frutos de humildade, vai produzir uma gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Então não tem como uma natureza regenerada começar a pregar contra essas verdades. Então, nós temos lá em Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus os ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E as pessoas avançam na fé e chegam em um determinado momento, elas começam a pregar aquilo que é diferente, aquilo que não é condizente com a verdade. João vai falar que se nós abandonamos a igreja, se nós abandonamos a fé verdadeira, isso evidencia que nós nunca fomos de fato de Cristo.
da igreja. João também disse: se nós dizemos que obedecemos a Deus, mas negamos a sua palavra, nós também estamos evidenciando de que, de fato, nós nunca fomos realmente, nós somos mentirosos. Não é Deus que está mentindo, não somos nós que estamos mentindo. E se nós somos mentirosos, o que é ser mentiroso? É ser filho do pai da mentira. Então, mais uma vez eu exorto nesse sentido aos arminianos, ou aqueles que estão numa igreja arminiana, mas que estão começando na fé, que sejam prudentes no falar, que sejam, de todas as formas, muito cauteloso na maneira de se expressar contra essas doutrinas. Ore a Deus para que lhe revele a verdade. Ore ao seu Deus, que é o Deus da verdade, para que ele ilumine o seu entendimento sobre essas verdades. Não se baseie naquilo que eu estou falando, não se baseie naquilo que uma autoridade eclesiástica da sua igreja use a palavra de Deus para verificar o peso da medida dessas verdades ou desses ensinos. Então, pode haver arminianos salvos? A salvação é individual. Eu sei daquilo que Deus colocou no meu coração, sei daquilo que o Espírito Santo testifica no meu coração sobre essas verdades. E isso não é algo exclusivo a mim, isso é uma descrição daquilo que a palavra de Deus fala sobre os servos de Deus. Então eles podem estar lá de maneira inconsistente, ou podem estar lá aprendendo ainda sobre essas verdades. Então, fiquem calados. Se você está nessa condição dentro de uma seita, vale para você também. Se você não sabe o que é cristianismo, saia daí. Busque a verdade. Ou então procure se informar do que é a fé verdadeira cristã. Isso vale para o catolicismo. Se você está no catolicismo, analise o que a palavra de Deus diz sobre essa fé que é promovida no catolicismo. Se você está numa igreja arminiana, da mesma forma. Se você está numa igreja que se diz presbiteriana, mas não está pregando essa verdade, você também analise da mesma forma. Ninguém está acima da palavra de Deus. Ninguém está acima de uma condição em que a palavra de Deus está subordinada. Não, a palavra de Deus é a norma, que normatiza todas as demais normas ou autoridade. Ela é nossa regra de fé e prática. Então, use a palavra de Deus. Cresça na palavra de Deus. Eu não tenho compromisso aqui com mais ninguém senão, primeiramente, com a verdade do Deus da verdade. E se eu estiver errado, que você constrange a minha mente pela palavra. E como eu disse, eu não tenho compromisso nenhum com o Deus arminiano, Deus com D minúsculo. E eu luto contra esse Deus porque ele não é bíblico. Para que aqueles que são de fato nossos irmãos possam voltar para a verdade, para que a igreja possa se livrar dessa mentira, dessa blasfêmia. E isso eu estou tomando uma posição que para mim é perigosa. Perigosa se eu realmente não tivesse certeza daquilo que eu estou falando. E eu tenho certeza absoluta daquilo que eu estou falando, porque a palavra de Deus é explícita sobre esses pontos doutrinários fundamentais. E isso pode não agradar muito, não pode agradar os visitantes, pode agradar inclusive pessoas que estão dentro da nossa igreja. De ainda terem essa piedade. Eu não estou negando aqui que não seja uma piedade, mas uma piedade que luta contra a verdade, ela se torna uma falsa piedade. Sem peso, sem relevância. Então constrange a minha mente pela palavra. E me mostre que esses pontos fundamentais não são relevantes para a salvação. E aí eu sairei e reconhecerei. Só que, como eu disse, eu já blasfemei. Eu já blasfemei contra o Deus arminiano. E eu não volto atrás nesse ponto. Este Deus não é o meu Deus. E muitos têm feito isso quando diz que o Deus que nós pregamos das doutrinas da graça não é o Deus deles. Por isso que eu disse para aqueles que são inconsistentes, para aqueles que não estão nessa disputa direta pela verdade, cale-te. Fique em silêncio. Aprenda e ore o Espírito Santo pela iluminação. Não seja imprudente de atacar o Deus bíblico, porque você ouviu do seu pastor, ouviu da sua liderança, que esse Deus, como
Eu nem gosto de falar, mas o Deus que nós pregamos é um Deus pior do que o inimigo. Nós não estamos aqui brincando de clubinho teológico, nós estamos em uma situação seríssima que trata-se da eternidade. E é um peso para mim estar aqui pregando sobre isso. Eu me colocar entre a espada e o fogo. Nós não estamos brincando de crentes, meus amados. Nós não estamos aqui brincando de clubinho teológico. Nós estamos aqui pregando algo que é realmente relevante. Isso é um peso para todos. Nós estamos numa disputa escatológica, uma disputa que o final dessa luta será diante de um tribunal, em que Deus julgará todos, encerrando o pecado no lago de fogo do inferno. Você acha que eu estou sendo exagerado? Eu não estou sendo exagerado, porque Paulo diz que nessa disputa sobre as doutrinas da graça está envolvido o quê? Anátemas, maldições, separado para destruição. Nós não estamos aqui brincando de clubinho teológico. Nós não estamos aqui brincando para ver quem sabe mais e quem sabe menos sobre essas doutrinas. Essas doutrinas, elas são fundamentais e elas foram pregadas para a igreja desfrutar dessas bênçãos para que a sua mente seja preservada nesse bom combate. Estou sendo duro é porque realmente há uma situação aqui que é delicadíssima. Há um peso substancial aqui que nós devemos considerar. Amém? Por isso que a palavra de Deus fala. E essa certeza é de acordo com a medida de sua fé. Nós não negamos que muitos têm uma fé maior, receber uma fé maior da parte de Deus, inclusive para ensinar a igreja a verdade ou o seu caminho, pelo qual eles creem com certeza que são e permanecerão verdadeiros e vivos membros da igreja. Né? Essa certeza, de acordo com a medida de sua fé, mesmo que a fé seja pouca, seja pequena, ele tem que ter essa fé verdadeira. Porque é básica, isso é porque é doutrinas básicas, fundamentais. São doutrinas que o Espírito Santo causa na nossa conversão. Não com todas as proposições. Lógico, nós temos dentro dessa doutrina avanços significativos. Mais e mais, né? Porque o amor de Deus derramado em cada ponto desse manifestado é um amor que nós vamos passar a eternidade toda se maravilhando. Mas dentro dessas proposições, há proposições fundamentais, como essa certeza do selo de Deus em nosso coração de que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, ninguém poderá tentar acusação contra os escolhidos, porque é Deus que os justifica, não é os seus méritos. Você não está usando as suas boas obras dentro da santificação para colocar na balança de Deus e você no final passar pelo crivo de Deus. Isso também é dizer que você está sendo salvo pelos seus próprios méritos. Então essas certezas, elas são guardadas em nós pelo Espírito Santo. Não negue essas verdades. Ou se você não tem certeza sobre elas, fique calado. Aprenda. Busque a palavra de Deus e o Espírito Santo para te orientar se nós estamos falando aqui uma verdade ou inverdade. Com certeza que são e permanecerão verdadeiros e vivos membros da igreja e que têm o perdão de pecados e a vida eterna. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Não é poderá vencer o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, né? Contra o seu ensino demoníaco, contra a sua condição de inimizade, contra o sistema mundo que Satanás coloca para lutar contra a igreja. Pessoas que defendem o aborto, pessoas que defendem com todos os tipos de pecado, e dizendo inclusive que a palavra de Deus defende isso, tentando substanciar por uma desvirtuação do ensino bíblico aquilo que elas querem colocar como certo, mudando o que é certo para o errado e mudando o errado para o certo, dizendo que o bem é mal e o mal é bem. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê em Jesus Cristo? É o Filho de Deus. Todas as proposições que está contido nisso, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele se encarnou, que ele morreu pelos nossos pecados e que o seu poder, que a sua morte é suficiente
para nos levar diante de Deus, porque Deus nos amou primeiro e entregou o seu Filho, e não se tratou do meu amor ou dos meus méritos. Tudo isso está contido nessa proposição que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João capítulo 16, versículo 33. Palavras do nosso Senhor Jesus. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Cristo venceu o mundo, a palavra de Deus disse, com ele nós morremos, com ele também nós ressuscitaremos. Se nós morremos com ele, não tem como alguém que morreu em Cristo agora ser separado de Cristo. Isso é blasfêmia. Isso é o espírito do anticristo que luta contra essas verdades. Contra Cristo e este crucificado, contra o verbo de Deus encarnado e o poder que contém esse verbo de Deus encarnado. Essa luz que manifestou aos nossos corações. Creia tão somente que, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a fé que vence o mundo. Amém? Então, palavras duras foram ditas e pelo menos alguns vão sair do seu estado de indiferença em relação a essas verdades. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos de maneira espiritual, em comunhão, mesmo à distância, para honrar e glorificar o teu santo nome. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor derramado à tua igreja. Abençoe os visitantes no seu entendimento, naquilo que nós falamos aqui de maneira áspera. Sabemos que somos falhos na expressão dessas verdades, mas o Senhor é o Espírito Santo da verdade, que trabalha em nossos corações para que todas essas proposições possam fazer sentido para uma mente espiritual. Que possamos cada vez mais crescer no conhecimento, preserva a nossa mente, renova a nossa mente, Senhor, pela tua palavra, que não possamos ser conformados com este mundo ou com aquilo que ele possa dizer sobre a verdade, senão tão somente se isso estiver de acordo com a tua verdade, aceitamos. Mas a regra infalível para que todas as medidas possam ser apuradas é passar pelo crivo da tua palavra, que a nossa consciência, que o nosso entendimento, que os nossos pensamentos possam estar cada vez mais voltados, Senhor, pela tua palavra, para a tua palavra, e que nós possamos assim promover verdades, não baseado em nosso entendimento fraco, mas tão somente aquilo que a tua palavra expressa explicitamente, e assim dela também possamos deduzir. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Abençoe o pastor Felipe, que estará trazendo agora uma mensagem para a tua igreja. Abençoe os visitantes, abençoe aqueles que estão com dificuldades em suas vidas particulares, abençoe aqueles que estão com enfermidade ou dificuldade em seus relacionamentos. Tu é um Deus que sonda os nossos corações, sonda os nossos pedidos naquilo que apresentamos a Ti, Senhor, de maneira secreta. Que o Senhor guarde em nós, em nome de Jesus, a Tua santa palavra. Amém. Fica com o pastor Felipe agora, mais alguns minutinhos aí, ele vai estar entrando 11 horas aí para uma mensagem bíblica, e assim que Deus possa continuar te abençoando aí nesse resto de dia, nesse dia santo do Senhor. Amém?